Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde minha mãe com direito exige que eu dê minha casa para ela porque minha irmã está grávida. Mas antes deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Vamos ao relato. Minha mãe, que se acha no direito, veio me pedir de maneira firme que eu cedesse minha casa para ela, alegando que minha irmã mais nova, que está grávida, precisava mais do espaço. Tenho 31 anos e sou homem. Tenho uma irmã de 28 anos. Ela sempre foi o xodó da minha mãe, uma relação que, ao que eu me lembro, não se repetia com meu pai. Nossos pais se separaram quando eu era adolescente, depois que minha mãe traiu meu pai com um antigo namorado da época de escola. Ela sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. Infelizmente, minha irmã era como uma cópia em miniatura dela. Acreditava piamente que tinha total domínio sobre mim, bastava ela estalar os dedos para me dar ordens como se fosse um cachorro. Era humilhante, e minha irmã sempre a apoiava nessas situações. Não é de surpreender que, após o divórcio dos nossos pais, eu tenha optado por viver integralmente com meu pai, enquanto minha irmã ficou com minha mãe. As duas eram extremamente parecidas e praticamente não mantinham contato com meu pai, a menos que fosse sobre dinheiro. Apesar de eu me assemelhar mais ao meu pai, que tinha uma mentalidade muito focada nos negócios, comecei a aprender o trabalho dele assim que completei 16 anos. Com o tempo, me tornei habilidoso nisso. Depois de 12 anos de trabalho, fui promovido a sócio na empresa do meu pai. Tudo estava indo muito bem, até que, cerca de 8 meses atrás, ocorreu uma tragédia. Meu pai, que já estava com a saúde debilitada devido ao seu histórico de tabagismo, faleceu aos 60 anos após contrair a Covid-19. Depois de anos sem nos vermos, encontrei minha mãe e minha irmã em um evento social. O funeral do meu pai aconteceu à distância, através de uma chamada de vídeo. Atendendo ao seu desejo, ele foi cremado e sepultado em um cemitério local, então não havia um corpo ou caixão presente. Minha irmã estava visivelmente triste, mas minha mãe parecia completamente indiferente. Para ser honesto, isso não me surpreendeu. Na última vez em que minha mãe viu meu pai, ela gritou com ele, alegando que ele devia mais dinheiro a ela e o ameaçou com processos judiciais. Ele simplesmente riu dela. Ele tinha pago pensão alimentícia e apoio financeiro para nós, filhos, pelo tempo que a lei exigia, nem um centavo a mais. Ele até contribuiu com $30.000 para o fundo da faculdade da minha irmã. No entanto, 10 anos após o divórcio, ele não estava mais legalmente obrigado a enviar dinheiro para minha mãe devido a uma decisão do juiz. Ela não estava em apuros financeiros de forma alguma, ela trabalhava no mesmo emprego há quase 3 décadas, possuía a casa da família que costumávamos compartilhar e até alugava 2 quartos lá no Airbnb regularmente. Ela definitivamente não estava passando por dificuldades financeiras. Algum tempo depois do funeral, o testamento do meu pai foi lido. Ao que parece, ele havia antecipado que se o tabagismo não o prejudicasse, algo mais o faria. Ele até brincou sobre isso em um vídeo gravado previamente. Ele basicamente me deixou tudo, seus bens e a maior parte do dinheiro de seu negócio e de sua casa. Para minha irmã, ele deixou um carro, um Nissan Altima 2015, e cerca de $10.000 em dinheiro. Minha mãe recebeu apenas $1.000 e alguns outros itens pelos quais ela havia feito reclamações. As coisas que eram direito dela desde o divórcio, ela ficou com elas, e, para completar, eu fiquei com o resto. Agora, minha namorada mora comigo na casa que meu pai me passou. Minha irmã, que antes tinha feito só 2 anos de faculdade comunitária, passou a depender do namorado e trabalhar só um tempinho online durante vários anos. Aí, nesse meio tempo, ela ficou grávida, mas teve um aborto traumático. Eu nem sabia disso até depois do funeral, porque a gente quase não se falava e ninguém mais me contou. Aí, quando começou o isolamento, o emprego do namorado dela foi diminuindo aos poucos e acabou que ele só conseguiu trabalhar meio período, o que atrapalhou muito as finanças dele e dela. Ele chegou até a falar para ela que ela precisava arrumar um emprego melhor, já que ele estava correndo atrás de um segundo emprego. E daí ela engravidou de novo. Ela diz que eles tomaram cuidado, mas eles chamam o bebê de bebê milagre. Aí numa noite, deram uma batida inesperada na minha porta, e quando abri, minha mãe e minha irmã estavam lá. As duas entraram sem nem pedir e se acomodaram na minha sala.
Eu e minha namorada nos olhamos sem entender, e eu perguntei por que elas tinham aparecido. Minha irmã estava rindo, olhando para os lados, abrindo portas. Minha mãe estava explorando cada cantinho da minha casa, quando de repente ela se jogou no sofá e estalou os dedos com um gesto dramático, pedindo uma garrafa de água gelada. Minha namorada entregou a água a ela, enquanto eu perguntava o motivo da visita. Minha irmã, cheia de entusiasmo, continuava a investigar minha casa, ignorando minha presença. De repente, lá do corredor, veio um grito animado. Mamãe, está perfeito. Sim, ela ainda chamava minha mãe assim. Finalmente, minha mãe falou: bem, acho que é hora de você assumir seu papel de irmão mais velho. Perguntei confuso: como assim? Ela continuou: agora que seu pai faleceu, esta casa deveria ter vindo para mim, afinal, fui a única esposa dele. Mas ainda há uma maneira de consertar isso. Você tem dinheiro suficiente para comprar uma nova casa. Sua irmã precisa muito mais deste lugar, já que está esperando um bebê. Mas se você está determinado a ficar, pode se restringir a um quarto e arcar com as despesas até decidir sair. Minha namorada e eu tínhamos lido o suficiente no Reddit para entender exatamente onde isso estava indo e como seria se eu não interferisse. Estávamos mentalmente preparados, e eu respirei fundo antes de declarar com firmeza: isso não vai acontecer. Você não vai me dar ordens, especialmente na minha própria casa. Sim, eu tenho dinheiro suficiente, mas, como meu pai faria, vou economizar para quando realmente precisar. Não que isso importe para você. Minha mãe começou a estalar os dedos impacientemente. Ela apontou os dedos na minha direção, como costumava fazer, e começou a falar bem alto: pare. Sou sua mãe. Você tem que fazer o que eu digo porque fui eu quem te trouxe ao mundo e sou a chefe aqui. E para você, eu sou como um deus. Isso significa que quando eu mandar você pular, você vai perguntar quão alto. Esta casa é legalmente minha, e sua irmã vai morar aqui. Pode considerar isso como uma ordem de despejo, mas vou ser boa e te dar 2 semanas para arrumar suas coisas e transferir a propriedade para mim. Lá no fundo, achei que isso não podia ser real, mas então peguei meu celular e comecei a discar. Minha mãe se levantou rapidamente e gritou: o que você está fazendo? Eu respondi: vou fazer o que deveria ter feito desde o começo. Vou chamar a polícia para te tirar da minha casa. Ela tentou me bater e acabou derrubando meu telefone da minha mão. Ela até tentou pisar nele, mas fui rápido o suficiente para pegá-lo antes. Cansei disso. Se você não sair, vou te expulsar à força. Minha mãe me deu um tapa no rosto e eu retribuí com ainda mais força, de volta da mão, tanto que a derrubei no sofá. Ela segurou a mão sobre o rosto vermelho e a maquiagem borrada, totalmente chocada, e então gritou: como você se atreve? Voltei a discar no telefone e disse que, se ela não saísse, eu chamaria a polícia para retirá-la à força. Minha irmã entrou correndo entre nós, esticando os braços e dizendo que eu deveria fazer a coisa certa pela primeira vez na vida e ser um bom irmão mais velho. Eu explodi e disse: ah, é mesmo? Eu sou o terrível cara da última vez que vi. Eu era quem precisava trabalhar para ganhar a vida. Desde a época da adolescência, eu tinha que fazer todos os afazeres de casa, enquanto você só ficava sentado jogando videogame ou batendo papo com seus amigos o tempo todo. Você costumava pegar o dinheiro que eu ganhava com esforço e ia gastar por aí, depois de gastar toda a sua mesada. Você é um verdadeiro sanguessuga e ladrão. Não tenho nenhuma dívida com você. Agora, os dois saiam daqui antes que eu decida discar esse último número. Minha irmã começou a chorar feito bebê e disse: mamãe, por favor, faz ele parar. Minha mãe então começou a abraçá-la, beijando suas bochechas, enquanto me olhava com raiva. Depois, ela pareceu achar que estava sendo esperta e disse: sabe de uma coisa? Se você chamar a polícia, posso simplesmente falar para eles que você me agrediu, e quem sabe posso até contar para todo mundo que você quis fazer algo bem pior com uma pobre garota grávida e desamparada. Acho que você não ia gostar disso. Eu a cortei com a mão levantada e disse: chega. Se você não percebeu, minha namorada ali está com o celular gravando tudo desde o começo. E isso significa que temos provas de você me agredindo primeiro e admitindo abertamente se você mentir para a polícia. Duvido que isso seja bom para a sua imagem no trabalho ou no seu Airbnb.
Se olhares fossem armas, minha mãe teria me explodido como uma bomba tática, mas logo ela desistiu e começou a puxar minha irmã pelo braço, que chorava. Minha irmã agiu como uma criança birrenta e escapou do aperto da nossa mãe para sentar no degrau da varanda e fazer um escândalo. Eu só olhei para minha mãe e disse: "Está vendo? Isso é resultado da maneira mimada que você a criou." Ela me encarou com raiva e então assisti a um espetáculo em que minha mãe tentava arrastar minha irmã para fora da varanda, mas ela se agarrou à grade, repetindo: "Você prometeu para mim várias vezes." Eu ri e disse para ambas da porta que nunca mais voltassem. Minha mãe me mostrou o dedo do meio e voltou a tentar tirar minha irmã da varanda. Demorou alguns minutos, mas finalmente ela conseguiu fazer minha irmã se levantar e sair com ela, dizendo que eu sou um idiota cruel e sem coração que vai para o inferno por isso. E um pouco mais e disse que também existe um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas que tentam manipular os outros para conseguir o que querem. Minha mãe cerrava os punhos e estava prestes a falar mais quando ergui novamente meu smartphone com uma gravação e disse: "O tempo está passando, mãe, saia da minha propriedade." Então minha mãe levou minha irmã até o carro, me lançou um último olhar snob e foi embora. Pensei que fosse o fim, mas minha mãe nunca deixaria as coisas assim. Após alguns dias, comecei a receber mensagens de pessoas conhecidas e alguns parentes online. Muitos estavam brabos comigo, mas outros só tinham perguntas sobre o que estava acontecendo. Tentei checar o Facebook, mas não conseguia ver o que estavam dizendo quando minha irmã e minha mãe me bloquearam nas redes sociais. Minha namorada ainda conseguia ver tudo, porque elas não tinham fechado seus perfis. Tiramos prints de tela de todas as postagens e imprimimos algumas delas. Os perfis delas estavam cheios de publicações que me chamavam de egoísta, insensível e alegavam que eu roubei a casa que deveria ter sido a herança da minha irmã. Diziam que fiz isso pagando ao advogado que cuidou do testamento do meu pai, o que era uma mentira completa e elas sabiam disso. Falei com meu advogado, que também era o advogado do meu pai e um amigo de confiança da família, e entreguei a ele cópias de todas as capturas de tela do Facebook e do vídeo que minha namorada gravou no dia em que minha mãe exigiu minha casa. Ele sugeriu enviar apenas uma notificação formal para que parassem com as acusações, mas eu queria ir além. Assim, ele enviou uma carta por correio expresso, que precisava ser assinada para comprovar o recebimento. Minha mãe ligou para mim em um acesso de raiva no mesmo dia em que a carta foi entregue. Eu disse a ela que, se ela e minha irmã não retirassem todas as postagens falsas das redes sociais e não dissessem a verdade completa, eu revelaria todas as informações para a família toda, o chefe dela, e postaria os vídeos que gravamos dela online, além de processá-la judicialmente. Ela me chamou de irracional, afirmou que fez o que fez pelo bem da minha irmã e depois começou a dar uma palestra, reafirmando a crença dela de que minha irmã ainda precisa da casa mais do que eu. Respondi diretamente que não me importava com o que ela achava e que, se ela não retirasse as postagens e não dissesse a verdade, eu faria questão de destruir a carreira dela. Ela disse a contragosto: "Tudo bem, você venceu. Fique com essa droga de casa", e desligou o telefone. Naquela mesma noite, as postagens mentirosas desapareceram dos perfis delas. Fui desbloqueado e minha mãe fez um pedido de desculpas mais ou menos, alegando que agiu impulsivamente e achou que minha irmã precisava mais da casa do que eu, por estar grávida e passando por dificuldades. Contudo, de acordo com o testamento do meu pai, a casa era legitimamente minha, algo que ela já sabia antes mesmo do falecimento dele. Portanto, ela não tinha o direito de tentar reivindicá-la. Quanto à minha irmã, ela também se desculpou, mas basicamente repetiu tudo o que nossa mãe disse, alegando que só estava seguindo as ideias dela e culpou sua atitude na gravidez e nos hormônios. As respostas continuaram chegando nas redes sociais delas por um tempo, muitas pessoas irritadas com elas por tentarem tomar minha casa. Recebi muitas mensagens de desculpas de pessoas que antes acreditavam nela, mas isso apenas mostrou quem estava do lado dela desde o início, já que acreditaram nas mentiras dela tão rapidamente. Na maioria, eram pessoas do lado dela da família. Ninguém do lado do meu pai acreditou nela e expressaram isso abertamente.
Minha irmã e o namorado dela acabaram se mudando para a casa da nossa mãe para economizar dinheiro, mas ela os colocou no porão para continuar com o Airbnb dela correndo e minha irmã começou a chorar nas redes sociais que ela não pode viver no andar de cima. E tenho quase certeza de que as duas estão brigando entre si, porque tudo que minha irmã fez depois disso foi reclamar online e minha mãe mal postava mais nada por causa da tentativa anterior que ela fez. Se você chegou até aqui, isso é apenas a parte 1. A parte 2 fica ainda mais intensa e louca. Ela estará disponível como próximo vídeo. Então, se você ainda não fez isso, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder, e dê um joinha como apoio. A primeira coisa estranha que me chamou a atenção e que era muito óbvia para não mencionar foi quando a irmã e a mãe apareceram na casa do irmão. A única maneira que posso interpretar essa situação é que a mãe simplesmente já disse a ela: está decidido, você vai ficar com esta casa, e por algum motivo a irmã acreditou nisso. Ou a irmã é tão ingênua a ponto de pensar que, independentemente de quem seja o dono da casa, a mãe tem o poder de tirar essa propriedade do dono e dar a ela, ou a mãe simplesmente mentiu e inventou algum tipo de razão para justificar por que a casa era legitimamente dela. O plano da mãe foi bastante terrível. Ela basicamente disse: é hora de cumprir seu dever de irmão, e achou que ele iria simplesmente ceder essa casa. Essa casa é um legado geracional que o pai passou praticamente toda a sua vida trabalhando para construir, algo que ele poderia passar para o filho. Entendo completamente a irritação com a situação em que a filha ganha apenas o carro e o filho recebe tudo mais. Isso pode ser realmente frustrante. Eu definitivamente vejo isso, mas não muda a realidade de quem fica com o que. Quer dizer, não há como lógica superar essa situação, e isso é o que eles parecem estar tentando fazer aqui. Esse tema aparece muito também na parte 2. A parte 2 é bastante longa, mas você vê um pouco dessa linha de pensamento lá também. E com a namorada registrando toda a situação em que eles se atacam, tenho a sensação de que a namorada do Op pode não ter realmente gravado nada, mas apenas seguiu o que estava acontecendo, improvisando da mesma forma, tipo sim, estava gravando o tempo todo. Porque quando a mãe e a irmã apareceram, o Op e a namorada não estavam em um modo de defesa insano, estavam apenas confusos. E por último, de longe, a parte mais estranha de tudo isso foi que a mãe literalmente diz: eu sou Deus. Isso significa que quando eu disser pule, você pergunta até que altura. Essa casa é legitimamente minha. Isso é bizarro, se referir a si mesma como Deus no meio de uma discussão tentando convencer alguém a lhe dar algo que você acha que merece por algum motivo, porque você foi a última esposa dessa pessoa, mesmo que você tenha se divorciado há 10 anos. De qualquer forma, esta é uma história grande. Deixe-me saber o que você faria nessa situação, se seria ou não um idiota e por quê. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Mitos do Reddit e ativar as notificações. De qualquer forma, muito obrigado por assistir pessoal. Nos vemos na próxima vez.